Olá, amigos! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Atalaiando o Mundo. O mundo em que vivemos insiste em colocar dúvidas sobre a fidelidade dos textos bíblicos e, mais ainda, de que esses textos sejam a inerrante palavra de Deus. Questões do tipo: como você sabe que o texto original era este e que o significado era este, afinal foi escrito por homens? São perguntas que se repetem a cada conversa com incrédulos ou aqueles que ainda gatinham na sua fé e, portanto, do conhecimento da palavra. Vale lembrar que a própria palavra de Deus já nos alertou, ainda nos primeiros capítulos do Gênesis, que isso aconteceria. Basta ver Gênesis 3, de 1 a 5, que nos conta: ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. O que temos aqui? A primeira dúvida colocada na cabeça do humano. A serpente, que é Satanás, tentando Eva, coloca uma dúvida. Ele repete uma ordem que foi dada por Deus, mas ele muda um pouco essa ordem. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim, para colocar uma dúvida. E Eva entra nesta dúvida, pois a resposta dela também está errada, em parte. Ela disse que do fruto das árvores do jardim comeria, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim não podia comer e nem tocar. E isso não está no texto, pois essa ordem foi dada por Deus a Adão, após a criação de Adão, dizendo especificamente que não deveria comer daquela árvore. Mas Satanás coloca dúvida na cabeça, Eva se curva a essa dúvida, muda também um pouco a ordem de Deus e acaba sendo tentada e cedendo a essa tentação. Bem, a Eva tinha mais do que a palavra de Deus, pois ela convivia com Deus. A proibição que Deus deu sobre não comer o fruto não tinha sido enviada por texto, por SMS, por WhatsApp. Não, mas oralmente e pelo próprio Deus. Esse trecho nos mostra que tivemos e nos alerta que continuamente teríamos tentativas de corromper a palavra de Deus. E vemos muitos hoje usando este argumento de que não temos certeza de que os textos que temos hoje na Bíblia são fiéis aos originais. Bem, parte desta resposta talvez não seja possível dar, qual seja, de que a Bíblia é a palavra inerrante de Deus, por ele inspirada, pois isso é uma questão de fé. Não há meio de comprovar-se isso cientificamente. Porém, outra parte, a ciência, com um de seus instrumentos, a inteligência artificial, recentemente acaba de dar algumas respostas que comprovam a autenticidade dos textos bíblicos que temos hoje, baseado nas cópias que foram encontradas em Qumran, que ficaram conhecidas como os manuscritos do Mar Morto. Aos incrédulos oferecemos nossas orações. Aos frágeis na fé, além das orações, as evidências científicas. Então, após a vinheta, vamos ao vídeo desta semana.
Bem, o vídeo de hoje, ele se origina em um vídeo do Rodrigo Silva, que foi publicado no YouTube há aproximadamente uma semana atrás e eu não tive chance na época de assisti esta semana só, que está aí na tela para vocês verem, que o título é Inteligência Artificial revela novos segredos dos manuscritos do Mar Morto. É o título do vídeo. Eu assisti este vídeo do Rodrigo Silva e fui atrás das referências que ele dá no próprio vídeo. Vale a pena assistir, quem não assistiu, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, o link deste vídeo para que vocês possam assistir o vídeo original do Rodrigo Silva. Mas eu fui atrás das referências que ele deu neste vídeo para conhecer um pouco mais e descobri, como vocês podem ver na tela, inúmeras publicações que foram feitas sobre este tema. Nós vemos na Veja, nós vemos neste outro canal, que é um canal, se chama Canaltech, que é de tecnologia. Nós vemos também na CNN Brasil, saiu uma reportagem a respeito disto. Saiu na UOL, naquele portal UOL também saiu uma matéria a respeito disso. E saiu, obviamente, o original, um texto que isto é uma revista científica, especializada científica, isso não é uma publicação comum. Eu fiz a tradução aqui, já está em português, mas o original está em inglês, aonde a pessoa que desenvolveu esse estudo, que é Mladen Popovic, ele publicou o resultado disso nesta revista, é uma revista especializada. Então, está muito documentado isto, e isso é recente. Veja que ele publicou o artigo dele original nessa revista científica no dia 21 de abril de 2021, foi a primeira publicação dele. Houveram algumas, mais estudos em cima disso, e agora sai nessas outras publicações, a da Veja, que é do dia 4 de junho de 2025, essa do Canaltech é do dia 6 de junho de 2025, na CNN, essa publicação foi no dia 5 de junho também de 2025, no UOL aqui, vamos ver se tem a data, 5 de junho de 2025. E nós vamos ver esta versão, que eu acho que é a mais simples da gente ler, que é deste site historiaestudo.com.br. É um site que fala sobre história, que é para estudantes, né? Então esse site diz aqui: inteligência artificial revela que os manuscritos do Mar Morto podem ser mais antigos do que se pensava. A matéria é do dia 7 de junho de 2025, a questão de quase um mês atrás. Então ele tem um índice aqui. A inteligência artificial revelou que os manuscritos do Mar Morto são mais antigos do que se pensava, com a tecnologia Enoch, analisando padrões de escrita e materiais para redatar os documentos, trazendo novas perspectivas sobre a história bíblica e a cultura judaica antiga. O que é essa tecnologia Enoch? Foi o sistema que eles desenvolveram para a inteligência artificial analisar estes dados, os documentos, os pergaminhos do Mar Morto. Então eles desenvolveram um sistema para ensinar a inteligência artificial a estudar isso e dar as informações que eles queriam, né? Então essa tecnologia Enoch. Depois ele continua: descoberta revolucionária da inteligência artificial na datação dos manuscritos. Como que a inteligência artificial funciona na análise, os resultados surpreendentes e o impacto na arqueologia.
sim, um sistema desse que está dando essas respostas vai impactar fortemente a arqueologia do modo geral, né? No ponto 2 ele coloca como a tecnologia Enoch está reescrevendo a história. Ponto 2.1, o que torna a Enoch especial, descobertas recentes e novas possibilidades. Ponto 3, implicações para o estudo da Bíblia e da cultura judaica. 3.1, novas perspectivas históricas, mudanças na cronologia e o futuro das pesquisas, e a conclusão no item 4. Então, o texto dele diz aqui que a inteligência artificial revelou que os manuscritos do Mar Morto são mais antigos do que se pensava, com a tecnologia Enoch analisando padrões de escrita e materiais para redatar os documentos, trazendo novas perspectivas sobre a história bíblica e a cultura judaica antiga. E ele continua, um estudo recente usando a inteligência artificial está mudando nossa compreensão sobre os manuscritos do Mar Morto, sugerindo que muitos deles são mais antigos do que se acreditava. Será que estamos diante de uma revolução na arqueologia? Bem, esse primeiro item, o que significa isto? Como é que nós sabemos que os textos bíblicos que nós temos hoje nas nossas Bíblias são fiéis aos originais? Primeiro, nós não temos os originais. Os originais que foram escritos lá por Mateus, Marcos, Lucas, João e as cartas e mais os livros do Antigo Testamento também, nós não temos esses originais. Como é que as pessoas ficavam conhecendo? Existiam os escribas, os copistas, eles copiavam o texto original e faziam cópias daquilo, né? E, portanto, o que chegou na história foram as cópias, os originais se perderam. O que nós temos são cópias. O que significa, se nós comparamos hoje a nossa Bíblia original com os textos mais antigos que nós temos, nós vamos ver, será que tem diferença deste texto mais antigo para o texto que nós temos hoje? E a resposta que nós temos da ciência é de que não, eles são fiéis ao original. Ah, não tem nenhuma mudança? Sim, tem. Segundo eu já ouvi o próprio pastor Augusto Nicodemos, que é um estudioso também disso, ele diz que é em torno de 5% do texto original dos mais antigos pergaminhos que nós temos, comparados à Bíblia de hoje, nós temos aí em torno de 5% de divergências, mas que não são divergências que alteram o conteúdo, que alteram o significado, o sentido do texto. São pequenas outras mudanças daquele texto original que pode ser ou por problema na cópia, quando a pessoa copiava e escrevia principalmente números, né, valores. Então a gente vê isso muito no próprio livro de Esdras e Neemias. Há alguma diferença entre números que são apontados no livro de Esdras, que depois você vai ver em Neemias, os números que ele dá não batem exatamente com os anteriores. Mas isso não compromete a história em si, e há algumas possibilidades do porquê dessas diferenças. E não é o caso da gente entrar nisso aqui agora, né? Mas quem quiser é só procurar, isso tem na internet essa questão, né? Essas são pequenas diferenças que não alteram o conteúdo, o sentido, né? Então o que acontecia? Os textos que nós temos hoje, nós comparamos com os manuscritos mais antigos e vemos que não há diferença significativa, como eu acabei de explicar, entre aqueles originais e os textos que nós temos hoje. Daí alguns podem ainda dizer, olha, mas peraí, os textos do Antigo Testamento que nós temos, eles são muito pouco antes de Cristo, e o que foi contado sobre o Antigo Testamento, a distância entre o texto mais antigo que nós temos e o fato que aconteceu são milênios, né? Entre o que se conta no Gênesis
e os textos mais recentes que estão lá próximo de Cristo são 2000 anos, mais ou menos, ou mais talvez, até, de distância, né? Em torno disso, em torno de 2000 a 3000 anos. Então, peraí, se nós temos um texto que tem aí 2500 ou 3000 anos e o fato, Gênesis, por exemplo, que foi escrito lá por Moisés, é muito antes disso, e esse outro período, esse período anterior, será que não houve? Bom, o que acontece? Este sistema Enoque está chegando à conclusão de que estes manuscritos que nós temos, que agora são os do Mar Morto, manuscritos do Mar Morto, podem ser mais antigos do que se imaginava, o que nos remete a um período bem anterior, o que mostra mais ainda de que o texto que nós temos hoje são fiéis aos originais. E ele continua então aqui a reportagem dizendo: a descoberta revolucionária da inteligência artificial na datação dos manuscritos. Pesquisadores descobriram que a inteligência artificial pode revolucionar a datação dos manuscritos do Mar Morto. A tecnologia analisou padrões de escrita e textura do material com precisão nunca vista antes. A tecnologia da inteligência artificial tem a capacidade de checar coisa que o olho humano não é capaz de ver. Então, por exemplo, até chega ao ponto, em algumas desses textos que eu li das diversas reportagens, eles conseguem até chegar muito mais próximo de dizer se este pergaminho que está sendo analisado aqui foi escrito pelo mesmo escriba que escreveu este outro pergaminho aqui do lado, né? Então, a inteligência artificial consegue comparar a caligrafia, falar, não, isso daqui foi escrito pela mesma pessoa que escreveu este. E mais, este texto aqui, ele foi escrito por mais de uma pessoa, porque a letra que está aqui, e as letras não eram cursivas como a nossa, principalmente no hebraico, as letras são mais quadráticas, né? Mais quadradinhas, então fica mais difícil de você perceber diferença na escrita, que é diferente na nossa escrita hoje, onde a gente pega dois textos idênticos, mas com pessoas diferentes copiando, a gente percebe que são duas pessoas diferentes que copiaram aquilo. Agora, um texto com o tipo de escrita do hebraico antigo fica mais difícil pelo tipo da letra, né? Então ele continua. Como funciona a inteligência artificial na análise? O sistema chamado Enoque compara automaticamente cada traço de tinta com milhares de amostras já datadas. Ele detecta pequenas variações na caligrafia que humanos não conseguem perceber. O que significa? Do que ele está falando? Segundo eu li isso numa outra reportagem que estava falando desse tema, algumas das cópias que foram feitas dos textos originais, algumas das cópias o escriba lá, o copista, teve o cuidado de colocar, tipo no rodapé, uma coisa que hoje em dia a gente normalmente faz, colocou a data, quando foi feita essa cópia. Então, alguns textos que originais ou essas cópias mais antigas, a gente sabe quando foi escrito, quando foi copiada, porque está escrito lá no papel, copiado no dia tal do mês tal. Só que outras cópias não têm data. A inteligência artificial consegue comparar a letra, a caligrafia de uma e outra cópia e falar, olha, esta cópia aqui que está sem data, a caligrafia é a mesma desta outra aqui que tem data. Foi o mesmo cara, portanto o período em que aquilo foi feito é mais ou menos o mesmo, né? Obviamente não é o mesmo porque ele não consegue fazer cópia de duas coisas ao mesmo tempo, mas é mais ou menos a mesma época, porque a letra é a mesma. É a mesma pessoa que copiou esta outra. Uma com data e outra sem data. E mais, algumas desses manuscritos que tem, eles estão estilhaçados, estão quebrados.
Então aquilo vira como se fosse um grande quebra-cabeça. Imagina uma folha de papel que foi recortada toda. Então tem aquele monte de coisinha escrita, né, um monte de papelzinho escrito, só que está tudo recortado. Como é que eu vou saber da onde que é isso daqui? A inteligência artificial compara a letra desse monte de papelzinho e fala, não, todos esses papéis são o mesmo texto, porque o papel é o mesmo, a textura do papel é a mesma, a tinta usada é a mesma, a caligrafia é a mesma, portanto, esse maço de papel, um monte de picadinho que você tem aqui, é tudo um texto único. O trabalho deles depois é só juntar aquilo e formar o texto. É exatamente um quebra-cabeça. É isso que eles estão... Então, esse sistema Enoch faz isto, coisa que o homem demoraria séculos. Séculos, óbvio, eu estou exagerando, né? Mas demoraria muito tempo para conseguir montar um quebra-cabeça desse, e a inteligência artificial faz isso de uma maneira muito mais rápida. E os resultados são surpreendentes, porque alguns textos considerados do século I a.C. podem ser de 100 anos mais antigos. E isto muda completamente a nossa compreensão sobre quando e onde eles foram escritos. A inteligência artificial também identificou que vários manuscritos atribuídos a escribas diferentes foram, na verdade, escritos pela mesma pessoa, mostrando conexões históricas desconhecidas. Essa é uma coisa interessante, porque muitas vezes, como eu disse, tem aquele monte de papel picado, porque aquilo, o papiro, ele resseca, né, ou a folha que foi usada de papiro, era muito pergaminho que eles usavam, aquilo no deserto ficou ressecado, aquilo embora tenha se conservado, mas ele se parte muito facilmente. E daí fica aquele monte de isso daqui é o mesmo texto ou não? A inteligência artificial descobre mais facilmente isso. Impacto na arqueologia. Esse método pode ser aplicado a outros documentos antigos e já está sendo testado em papiros egípcios, tabuletas mesopotâmicas com resultados promissores. Continua, como a tecnologia Enoch está reescrevendo a história. A tecnologia Enoch está transformando a forma como estudamos documentos antigos. Combinando inteligência artificial com técnicas tradicionais, ela revela detalhes antes impossíveis de detectar. Um dos exemplos disso é que essa tecnologia ela consegue, através dessas comparações entre textos que a gente conhece a data e outros que a gente desconhece, mas, por exemplo, datação do radiocarbono, descobrir se efetivamente esse texto é de um período X ou do período Y, porque você cruza duas técnicas que uma confirma a outra, né? Ou não confirma. Então fala, não, peraí, esse daqui nós estamos achando que é da mesma época, mas não necessariamente. Uma está dando um valor, outra está dando outra. Mas ajuda a descobrir, ajuda a destrinchar essas dúvidas. O que torna o Enoch especial. Diferente dos métodos antigos, esse sistema analisa 3 elementos simultaneamente: a tinta, o pergaminho e o estilo de escrita. Ele encontra padrões que escapariam até aos melhores especialistas humanos. Óbvio, o computador é perfeito, é preciso nisto, né? Coisa que o ser humano muitas vezes vai deixar passar. Continua, descobertas recentes. Um dos achados mais impressionantes foi identificar que vários textos considerados separados faziam parte do mesmo documento original. Isto ajudou a remontar os manuscritos que estavam fragmentados há séculos. Isso é o que eu falei agora há pouco. A tecnologia também mostrou que alguns escribas trabalhavam em equipe, algo que não sabíamos antes. Isto muda a nossa visão sobre como esses textos sagrados eram produzidos. Novas possibilidades. O Enoch não serve só para os manuscritos do Mar Morto. Ele já está sendo adaptado para estudar outros documentos históricos importantes em museus pelo mundo todo. Depois, implicações para o estudo da Bíblia e da cultura judaica. A nova datação dos manuscritos do Mar Morto traz impactos profundos para os estudos bíblicos. Textos considerados cópias
podem ser originais, mudando a nossa compreensão sobre a formação das escrituras. Imagina, pensar que de repente descobre lá que tem um original. Não, isso aqui é original, né? Novas perspectivas históricas. As descobertas mostram que algumas tradições judaicas são mais antigas do que se pensava. Isso ajuda a entender melhor o contexto cultural em que Jesus viveu e ensinou. Depois, mudanças na cronologia. Partes do Antigo Testamento podem ter sido escritas antes do exílio da Babilônia. Essa informação altera a teoria sobre quando e como os textos sagrados foram compilados. A análise da inteligência artificial também revelou conexões entre diferentes comunidades judaicas antigas. Isso mostra que o judaísmo era mais diversificado do que imaginávamos. Isso é uma coisa interessante, porque uma das objeções dos descrentes é de que alguns textos bíblicos eles foram escritos na realidade depois dos fatos ocorridos. Exemplo, Isaías, no livro de Isaías, há lá uma profecia do Ciro, de que o Ciro, que não tinha nem nascido, porque o Isaías escreve 150 anos antes disso, que o Ciro ia retirar o povo de Israel do exílio, que ele ia libertar o povo de Israel. Ainda no livro de Isaías, ele tem um capítulo inteiro em que ele fala a respeito do nascimento de Cristo, que você lendo o texto, se eu não me engano, eu não tenho certeza, se eu não me engano é o capítulo 53 ou 43, não me lembro. Eu posso até dar uma olhada aqui e colocar depois no próprio vídeo eu coloco. Mas que ele fala a respeito do nascimento de Cristo. Só que Isaías viveu 500, 600 anos quase antes de Cristo, 600 anos, em torno de 600 anos antes de Cristo. E ele já previa isso. Então, aqueles que querem fazer objeções à Bíblia falam, não, esse texto foi escrito depois, só que foi colocado como sendo de Isaías, foi alguém que escreveu depois que o fato aconteceu, colocou o nome do Isaías para dizer que foi feito antes. Isso acontece com o livro de Daniel. Muitos dizem que o texto do livro de Daniel, na realidade, não foi escrito por Daniel. Aliás, eles questionam até que Daniel tenha existido, mas que Daniel teria sido escrito muito para frente, depois dos fatos ocorridos, e colocado no nome de Daniel, alguém que teria vivido antes da época. Por quê? Daniel faz uma série de previsões, de profecias, que se cumprem todas. Então, aquela famosa interpretação do sonho de Nabucodonosor, da estátua, a cabeça que seria de ouro, que representaria o Império Babilônico, depois os ombros que seriam de prata, que representaria o Império Medo-Persa, o tronco que seria de bronze, que representaria o Império grego, e assim por diante. Tudo aquilo aconteceu, só que ele escreveu aquilo na época isso tudo ele escreveu quando ele estava no exílio. Então muitos dizem que foi depois do exílio que alguém teria escrito. Este estudo tem, e eu vou mostrar para vocês em seguida, mostra uma questão específica a respeito do livro de Daniel, que desmonta essa teoria de que o livro de Daniel teria sido escrito após os fatos, né? Mas vamos lá, continuando aqui. Futuro das pesquisas. Essas descobertas estão levando os estudiosos a repensarem livros inteiros de teologia. Novas pesquisas já estão sendo planejadas para explorar essas revelações. E a conclusão, que os avanços da inteligência artificial na análise dos manuscritos do Mar Morto estão revolucionando nossa compreensão da história bíblica. A tecnologia Enoch provou ser uma ferramenta poderosa, revelando detalhes que permaneceram ocultos por séculos.
Essas descobertas não são importantes apenas para os especialistas. Elas nos ajudam a entender melhor as raízes da nossa cultura e religião. A cada novo estudo ganhamos peças desse quebra-cabeça histórico fascinante. O futuro da arqueologia bíblica parece promissor com essas inovações. Quem sabe que outros segredos antigos ainda serão revelados. Uma coisa é certa: a combinação de tecnologia e conhecimento humano está escrevendo um novo capítulo na história da pesquisa bíblica. Glória a Deus! Esta era a reportagem que eu queria mostrar para vocês neste momento. Com relação ao que eu comentei a respeito do livro de Daniel, só para falar um pouquinho do que aconteceu. Então diz aí, essa é a matéria que saiu no Canaltech, canaltech.com.br, que diz que no estudo atual feito por arqueólogos da Universidade de Groningen e publicado na revista científica PLOS One, foi possível limpar e datar 27 amostras dos manuscritos. 2 deles revelaram ser mais recentes do que a análise da escrita cursiva sugerem, mas muitos eram mais antigos. Uma amostra chamada de 4Q114, contendo trechos do livro de Daniel, era mais antiga do que a paleogeografia sugeriu, datando da época de seu autor. Este caso é um caso emblemático e, inclusive, quem assistir lá o vídeo do Rodrigo Silva, ele fala a respeito disso aqui, fala muito bem, explica, mas eu vou só dar uma geral aqui, só para ter uma ideia. O que acontece? Diziam, como eu já falei na parte anterior do vídeo, de que o livro de Daniel teria sido escrito por alguém que não se chamava Daniel depois dos fatos terem acontecido. Ou seja, depois daquela famosa momento em que Antíoco Epifânio sacrifica um porco dentro do templo em Jerusalém, que é a abominação, né, que é chamado da abominação, porque ele conspurcou o templo, né, colocando uma carne impura, matando um porco ali, fazendo um sacrifício de um porco no templo em Israel, né? Dizia-se que quem escreveu depois desses fatos, contando o que teria acontecido lá para trás, porque o Antíoco Epifânio era do Império Grego. Então, antes disso, teve o Império Medo-Persa e antes ainda o Babilônico, que foi quando Daniel escreveu o livro de Daniel. Ou seja, nós estamos falando aí de pelo menos uns 250 anos antes, né? Porque a Babilônia, o Daniel vai para o exílio no século VI antes de Cristo, né? Então, o que eles estão mostrando com essa técnica do Enoque é de que os pergaminhos que encontraram no livro de Daniel, a datação era mais antiga. Portanto, não foi conforme os detratores da Bíblia querem dizer de que foi escrito após os fatos, né? Não, esse texto aqui ele é mais antigo, portanto, bate sim lá com a data em que Daniel teria escrito, né? É perfeitamente possível isto a partir desta técnica. Mas assistam lá no vídeo do Rodrigo Silva, que ele explica em mais detalhes e é interessante a gente ver. De prático, o que tiramos dessas informações? Uma objeção frequente que ouvimos
é de que não temos garantias de que o texto bíblico que temos hoje, que lemos hoje, seja fiel aos originais, pois no processo de cópias pode ter sido adulterado. Afinal, as primeiras cópias eram feitas à mão com papel e lápis, possibilitando muitos erros, diferentemente do que temos hoje, onde imprimimos ou reimprimimos um texto quantas vezes quisermos e com a mesma qualidade e conteúdo do original. Ou a outra hipótese de que elas teriam sido propositalmente adulteradas para favorecer interesses escusos de pessoas, países, organizações, governos e etc. Ao compararmos o texto atual da Bíblia com as mais antigas cópias disponíveis, sabemos que existe fidelidade. Portanto, se a ciência e tecnologia disponível hoje nos aponta que essas cópias antigas são mais velhas do que imaginávamos, temos mais garantias ainda da fidelidade dos textos. Para os crentes, há garantia adicional, que por si só era suficiente, de que Deus não nos deixaria com a sua palavra adulterada, nos induzindo a erro. Afinal, ele sabe que isso não era necessário, porque mesmo com a palavra fiel, iríamos deturpar o sentido com as nossas interpretações espúrias. Não é preciso alterar o texto para acomodarmos o sentido aos nossos interesses. Basta interpretar o sentido de maneira favorável à nossa vontade. É o que mais fazemos. A serpente fez isso falando com Eva. A serpente interpretou o texto. A ciência é criação de Deus e, apesar de muitas vezes a usarmos contra Deus, ela está colocando luz sobre a verdade. E qual a verdade? A Bíblia é a palavra inerrante e inspirada por Deus, deixada para nós, para nosso ensino, repreensão, correção, educação na justiça, para que sejamos perfeitos e habilitados para toda boa obra, parafraseando o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria para aprendermos sobre Ele na sua palavra. Somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e somente a Deus a glória. Até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.